Olá, alunos do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Recentemente, você conheceu os números inteiros, que são os números positivo e negativo. São uma importante área da matemática. Agora, vamos aprender como fazer as operações com eles. Você sabe adicionar número positivo com número negativo? E qual o resultado da adição de dois números negativos? Vamos aprender nessa aula. Vem comigo! Como nós estamos estudando situações de números positivo e negativo, vamos considerar a retirada como sendo o número negativo e vamos considerar o depósito como sendo o número positivo. Vamos analisar essas duas situações. Primeiro, em uma retirada de R$80 e um depósito de R$90, qual será o saldo de uma conta? Vamos colocar o sinal de menos 80 para representar a retirada de R$80. E vamos colocar mais 90 para representar o depósito de R$90. Agora vamos fazer a operação para encontrar o saldo. Nesse caso, se eu estou devendo R$80 e eu tenho 90, eu tenho mais do que eu estou devendo. Então eu vou ter um saldo positivo. Nesse caso, eu vou ter a diferença entre 80 e 90, que é R$10. Se eu retirei R$80 e eu depositei 90, me sobrou R$10. Então eu tenho aqui um saldo positivo. Vamos para a segunda situação. Em uma retirada de R$40, eu vou representar por menos 40. E um depósito de R$10, eu vou representar por mais 10. Qual será o meu saldo? Observe que agora eu retirei mais do que eu coloquei. A retirada foi maior do que o depósito. Então eu vou continuar devendo. Quanto que eu vou ficar devendo? 40 menos 10, 30. Se eu retirar R$40 e colocar apenas R$10, eu vou ficar devendo R$30. Então podemos observar que quando eu tiver uma situação em que um número for negativo e o outro positivo, eu vou encontrar o resultado fazendo a seguinte operação. A conta vai ser de menos 90, menos 80, 10, 40, menos 10, 30. Só que eu tenho que observar se o sinal daquele número é maior ou menor. No caso, quando eu retirar mais do que eu tenho, eu ficarei devendo. Quando eu colocar mais do que eu retirar, eu vou ficar com o saldo positivo. E se eu tivesse, por exemplo, que fazer duas retiradas? E se em uma situação eu retirar R$80 e logo em seguida, sem depositar nada, eu retirar R$40? Eu teria dois números negativos, menos 80 e menos 40. Então, nesse caso, quando eu tiver duas retiradas, eu vou ter que somar esses números. Porque se eu retirei duas vezes, eu vou continuar devendo. O meu resultado vai continuar negativo. Agora, eu vou fazer 80 mais 40, 120. Então, se eu fizer uma retirada de R$80 e outra retirada de R$40, eu vou ficar devendo R$120. E se eu fizer dois depósitos, um depósito de 90 e em seguida fizer outro depósito de 10, como eu depositei duas vezes, eu vou ter um saldo positivo. 10, 90 mais 10, 100. Então, pessoal, a situação é a seguinte. Se você fizer duas retiradas ou dois depósitos, você vai ter que somar os números. Basta repetir o sinal e somar os números. Se você tiver um depósito e uma retirada, ou uma retirada e um depósito, você vai fazer a subtração entre esses valores e vai conservar, vai colocar o sinal do número maior. Então você deve lembrar que a partir de agora, os números inteiros, eles apresentam os sinais. Números positivos vem com o sinal de mais na frente. Número negativo vem com um sinalzinho de menos na frente. Então,
você vai sempre que colocar esse resultado com o sinal. Tá ok? Vamos ver agora mais outra situação. Vamos falar agora de temperatura. Em Londres, a temperatura pela manhã era menos 8 graus Celsius, ou seja, 8 graus abaixo de zero. À tarde, a temperatura subiu 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura aumentou 10 graus. Qual será a nova temperatura em Londres à tarde após essa subida de 10 graus? Vamos representar por menos 8 a temperatura inicial. Como a temperatura subiu 10 graus, eu vou somar esse resultado com a temperatura de 10 graus positivo. Então você deve estar se perguntando, por que precisamos colocar dois sinais para fazer essa operação, não é? Bom, esse sinal de mais significa que eu estou somando a temperatura de 8 graus negativo com a temperatura de 10 graus positivo que aumentou. Então eu estou somando um número positivo com um número negativo. Normalmente os números negativos eles vêm entre parênteses. Para diferenciar o sinal do número positivo ou negativo da operação que vai ser feita com eles. Nesse caso aqui, a adição. Então, sempre que você vê uma situação dessas, dois números negativos entre parênteses com uma operação adição ou subtração, você vai primeiro fazer a eliminação dos parênteses. No caso da adição é bem simples, você vai colocar os números sem parênteses, apenas repeti-los. Menos 8 e mais 10. Bem simples. Tá, a adição tem números aqui positivos ou negativos. Você escreve eles sem o parêntese e sem o sinal que está aqui no meio. Menos 8 e mais 10. Agora vamos fazer aquela conta que nós fizemos no exemplo anterior. Menos 8 e mais 10. Observe, o 8 é negativo, mais 10 positivo. Então, a parte positiva está maior do que a parte negativa. Então, o nosso resultado vai ser positivo. Sempre o número maior vai ter o sinal no seu resultado. Para me saber agora qual é esse resultado, eu faço a operação de menos, a conta de subtração, aquela continha lá que você sabe. 10 menos 8, 2. Pronto, é nosso resultado. A temperatura em Londres, após a subida de 10 graus, é mais 2. Poderíamos representar esse valor como uma reta numérica, não é? Se você tiver uma reta onde aqui no meio nós temos 0 grau, do lado esquerdo nós vamos estar representando os números negativos. Eu tenho aqui menos 8. Como a minha temperatura vai subir, eu vou ter que contar 10 graus na direção do lado positivo, que é para cá, depois do zero. Então eu vou contar 10 graus para o meu lado direito. Se do menos 8 até o zero eu já sei que é 8 unidades, quando eu contar aqui mais duas, uma 9 e outra 10. Então no meu número mais 2, eu vou ter o meu resultado. Eu caminhei 10 unidades do menos 8 até o mais 2. Tá ok? Vamos ver agora só mais um exemplo para você lembrar como fazer a eliminação do parênteses. Então vamos lá, né? Vamos ver agora mais alguns exemplos de como fazer a operação quando você já tem apenas os números entre parênteses. Nesse caso, a gente não está aqui representando situações e problemas, apenas a situação de operação. Temos aqui a adição de números positivos e negativos aleatoriamente, né? Vamos ver cada caso, como é que você deve fazer na hora de fazer a sua atividade. Primeiro, vamos lembrar, o primeiro passo é escrever os números fora do parênteses.
Então, nessa primeira situação, menos 5 mais 7, eu vou repetir aqui o menos 5 e o mais 7, certo? Então, inicialmente você não faz nenhuma operação, você apenas escreve esses números sem o parênteses. É por que é necessário fazer isso, né? Por que não colocar logo o resultado? Aqui nós estamos em um processo de evolução, né? Para você aprender a fazer as contas com o número inteiro. Na próxima aula, vamos estudar os números positivos e negativos na situação de subtração. Então é importante você aprender a fazer o passo a passo, porque para fazer a subtração, a gente vai conseguir fazer essa conta também fazendo esse processo de retirada do parênteses. Então é importante a gente já ir se acostumando logo, tá ok? Então vamos ver qual é o resultado de menos 5 mais 7. Primeiro, vamos observar quem é o número maior dos dois. O 7 é maior do que 5. Então, o sinal que está antes do 7 é o sinal de positivo. Então, é o sinal que vai ficar aqui no nosso resultado. Sempre é o sinal do número maior. Agora, nós fazemos a operação de subtração. 7 menos 5, 2. Então, esse resultado aqui vai dar mais 2. Vamos para o próximo exemplo. Mais 9 somado com o número menos 4. Vamos escrever fora do parêntese, mais 9 e menos 4. Agora vamos observar qual é o número maior. O 9 é maior do que 4. Então, mais uma vez, o positivo do 9 vai ficar no resultado. Então, se eu tenho 9 e eu tiro 4, fica 5, né? Então, o resultado dessa operação é mais 5. Vamos agora para esse exemplo. Menos 5 mais menos 2. Lembre-se, primeiro escrevemos os números fora do parêntese, menos 5 e menos 2. Depois fazemos a operação. Observe que nesse caso, como os dois são negativos, não precisa colocar o número maior. Repetimos o sinal, repetimos o menos, que está aqui nos dois números, e temos que fazer a adição dos seus valores. 5 mais 2, 7. Então, quando você tiver dois números negativos, você soma, tá ok? Próximo exemplo, menos 3 e mais 1. Um positivo e o número negativo. Então, se eu tenho o número negativo 3, que é maior do que o positivo, que é 1, eu vou colocar o sinal negativo, que é do número maior. E 3 menos 1, 2. Próximo exemplo, mais 3, mais 3. Nesse caso, os dois números são positivos. Então, repetimos o sinal de mais. E também, assim como na situação dos negativos, somamos os números. Mais 3 e mais 3, mais 6. E o último caso aqui, menos 10 e menos 5 é igual sinais negativos, menos e menos. Você repete o sinal, repete o menos e soma os números. 10 com 5, 15. Então nós temos aqui alguns exemplos que você vai fazer na sua atividade. É importante que você preste atenção no vídeo, se possível assistir mais de uma vez. Também vou deixar um vídeo adicional para que você possa também, em caso de dúvida, estar assistindo. E você vai ter que praticar nos exercícios. Essas atividades, de início, vai confundir um pouco vocês. Então é importante estar atento às regras e estar praticando nos exercícios. Lembre-se de copiar a atividade no seu caderno e depois responder. Tá ok? Não vá com o negócio de estar imprimindo para responder na folha, não. Você tem que praticar a sua letra, tem que aprender a escrever também, tá ok? Próxima aula a gente se encontra com a subtração de números negativos e positivos, os números inteiros. Até lá!